Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Nas nossas orientações didáticas de hoje, nós iremos falar da estrutura de uma aula de Educação Física, da organização de uma aula de Educação Física. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que aproveita, já se inscreve, ative o sininho para receber as notificações. Isso vai nos ajudar muito no crescimento e na produção do material pedagógico para professores de educação física. Então, uma aula de educação física ela é formatada, ela é organizada e estruturada em três diferentes momentos. O primeiro momento que a gente chama de contextualização ou check-in, a entrada na aula. O momento principal da aula seria aquele momento das experimentações conceituais ou procedimentais, e o momento final, o terceiro momento, seria o momento da avaliação do fechamento da aula. Então, nessa estrutura de aula, o professor, no primeiro momento, ele vai conduzir os estudantes para o local da aula, que pode ser a própria sala de aula, pode ser a quadra, o pátio, o campo. Você vai organizar esse local da aula com antecedência. E é nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com os estudantes, que o professor vai fazer duas coisas, ali por volta de 5 a 10 minutos, a depender do tema. Primeiramente, ele vai apresentar a aula, qual vai ser a unidade temática que será desenvolvida, quais as habilidades que serão tematizadas, quais as estruturas pedagógicas, as brincadeiras, as atividades que serão realizadas e a organização dos estudantes. No segundo momento, ainda nessa parte inicial, o professor vai fazer um rápido diagnóstico do que ele já conhece sobre aquele tema, levantar algumas possibilidades, para que esses alunos já comecem a ser inseridos na aula. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, que a gente chama de experimentação, ou a parte principal, é aquela parte da aula que vai ter uma maior duração e o professor tem que saber gerenciar esse tempo. É nessa aula onde a habilidade realmente será desenvolvida, as atividades que são propostas para aquela aula, em conjunto com os objetos de conhecimento. Então, é nessa parte principal que o professor vai, metodologicamente, organizar a sua sequência de atividades, vai temporizar essas atividades, vai estimular os estudantes a realizar as atividades que são propostas, seja individualmente, em duplas, em pequenos grupos, a depender da dimensão do conhecimento que está sendo desenvolvida ali naquele momento da aula. Se é uma aula mais teórica, se é uma aula mais prática, se é uma aula para os anos iniciais, o professor tem que ter um maior cuidado com os estudantes, né, com os combinados que ele fez. Se é numa aula para o Fundamental 2 ou anos finais, o professor já gerenciar melhor os grupos, as equipes. Se é uma aula no ensino médio, o professor mediar esse conhecimento, essa temática, durante essa parte principal da aula, que é onde as atividades serão desenvolvidas realmente, que as sequências de atividades serão desenvolvidas dentro da grande temática que foi escolhida para a aula. E para finalizar, na parte final, aí por volta de 5, 7, 8 minutos, o professor vai fazer uma avaliação geral da aula, vai tratar e vai colocar em prática diferentes instrumentos avaliativos. Então, ele vai ter um feedback dos estudantes, do que aprenderam, quais foram suas dificuldades, e aí a sistematização da unidade temática que foi proposta. E aí o professor pode fechar com a avaliação, dependendo do tema da aula. Mas é importante que vocês saibam que uma aula de educação física ela se estrutura em três diferentes momentos. O momento inicial, a contextualização, o momento principal, a parte principal da aula ou experimentação, e aquela parte de fechamento, aquela parte final, que seria a avaliação. Essa estrutura deve ser seguida durante todo o ano letivo e o professor ele vai dinamizar as suas aulas, mas essa estrutura deve ser mantida para que a educação física tenha realmente uma intencionalidade pedagógica na escola, ok? Se você gostou aí dessa orientação didática e se essa minha fala merecer um like, deixe um like aí. Eu também quero saber como é que você organiza a sua aula, como é que você estrutura a sua aula. Coloque isso aí nos comentários, que vai ser de grande valia e vai ajudar muitos professores também com essa sua nova dinâmica de aula, ok? Um grande abraço, até a próxima. Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e essa foi a nossa orientação didática para aulas de educação física.